Ó, eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo sem barulho. Agora vamos ver se o pessoal tá. Eu troquei de aparelho. A gente vai se adequando, né? Tem muito o que fazer. Então vamos lá, Dani, vamos dar continuidade aqui. Então, só retomando, estava falando um pouco mais do Tá. marketing jurídico, né? Que já vem aí de um histórico, e aqui agora o pessoal começou a se preocupar um pouquinho mais. Vamos dar continuidade? Digital, a gente já vem falando da importância de você utilizar a tecnologia a seu favor. Marketing não é a única coisa que a gente utiliza com a tecnologia. Basicamente, hoje, gestão virou sinônimo de tecnologia. Então, quando a gente fala de utilizar as ferramentas de gestão para, digamos assim, o advogado cuidar do que realmente é importante, ele quer dizer o seguinte, que você pode fazer o que você quiser. Você pode gerir a sua carreira, a sua advocacia, a partir dos recursos que você tem, de onde você quiser. E que você, principalmente, você precisa diminuir as barreiras para que isso aconteça. Né? Quando você utiliza não só o marketing, mas quando você utiliza todos os recursos que você tem à sua disposição, você está se reinventando e está se permitindo a fazer diferente. Há muitos anos atrás que a advocacia mudou, só que a maioria dos escritórios eles não estavam preparados para isso. Tanto que agora foi uma correria em função de vários funcionários, vários advogados terem que se adaptarem a trabalhar a partir de casa. Principalmente com a questão da LGPD. Por quê? Porque já estava tendo um movimento muito natural dos escritórios estarem trabalhando e se preparando para Uhum. agosto, para a LGPD que ia entrar em vigor em agosto. Então, já estavam uma série de escritórios grandes e médios já estavam se preparando para a questão da segurança da informação, já estavam se preparando com relação a servidor e, de repente, todo mundo é pego de surpresa, porque agora você tem que colocar o seu funcionamento acima de tudo isso, porque em casa você não teria condição de manter a mesma segurança que você tem no escritório, você não estava preparado para isso, foi muito rápido. E segundo, você tinha que gerir uma equipe que estava à distância, tendo que garantir que todo mundo trabalhasse bem, que todo mundo cumprisse meta, mesmo que Uhum. o prazo não tivesse valendo, porque os trabalhos estavam acontecendo. Para o advogado autônomo, o desafio era você não poder sair de casa e ainda fechar o mês, né? Porque principalmente quem não estava adaptado à tecnologia, quem não estava acostumado, digamos assim, a fazer a prospecção de clientes pela internet, se viu forçado a. E, digamos assim, como nem todo mundo tem a mesma habilidade ou facilidade na criação de conteúdo, a live ficou sendo assim a forma não oficial, mas oficial de todo mundo conversar com o colega, de todo mundo encontrar sua voz, né? Gerou consequências positivas e consequências negativas. A gente precisa entender isso, porque quem soube fazer isso de uma maneira mais profissional, quem estava mais preparado, levou Uhum. vantagem sobre o assunto. Muitos colegas ainda estão procurando ou tomando a coragem para fazer live ainda hoje, né? E a live, e ela também o Corona também libertou a gente pela questão de entender que estávamos todo mundo em casa e que em casa a gente seria nosso terror é que a gente ia ser interrompido o tempo todo. É a criança que chora, é o cachorro que late, é o gato que mia. Então, nós todos que ficamos assistindo as lives, a gente ficou um pouco mais Sim. condescendente com os erros. Claro que isso tende a acabar.
e a gente selecionar aquele conteúdo que é melhor, aquela live que é feita de forma mais profissional. Mas, pelo menos por enquanto, as pessoas ficaram mais condescendentes. E, digamos assim, o pico alto, viu, doutora, que aconteceu com as lives, não foi nem com as lives jurídicas, foi perceber enquanto pessoas que saíram literalmente do armário para abraçar a tecnologia e para se reinventar nesse momento. E a gente viu isso não só na advocacia, mas em diversos setores. Curiosamente, a gente viu, todos nós acompanhamos uma live de Roberto Carlos, que era uma pessoa que só aparecia em, digamos assim, cruzeiros, em shows de cruzeiros ao vivo, um show por ano na Rede Globo no Natal. E de repente essa pessoa veio à frente, se reinventou, já idoso, se reinventou e veio, se propôs a fazer uma live do jeito dele, né? Ainda não acostumado com a tecnologia, ainda não interagindo com as pessoas. Por quê? Porque ele também tem uma curva de aprendizagem com relação a esse aparelhinho aqui chamado celular. E assim, fazer live não é brincadeira, porque a gente vai entrar em alguns assuntos, mas assim, é você também dar sua cara a tapa para diversas imprevisibilidades que acontecem. Aqui mesmo a gente passou por algumas, muda de aparelho, o som não tá bom. Isso ao vivo, gente, acontece o tempo todo. É live que não dá certo, é um Instagram que não segura porque tem lives demais acontecendo. Então, você não é só tomar coragem de aparecer inicialmente, mas é você estar preparado para as intercorrências que possam E acontecer. aí que entra a nossa forma de tentar adequar e vamos ver, se der certo, Deus, se não der também, o bom da live é que você pode fazer a todo momento, enfim, né? A gente tem como tentar resolver, se não for na hora, vai resolver depois, e é como você falou, a gente está em casa, se a gente não tem uma tecnologia, a gente não tem técnico de informática que possa resolver, então somos nós aqui, nós o aparelho, e as pessoas acabam ficando mais condescendentes mesmo. Tem que ter, né? Todo mundo se sente naquele papel de, se fosse comigo, como é que eu também não conseguiria resolver, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a preparação das lives, que eu acho que Não, também tem perfeito. muito a ver sobre o marketing digital, ou desculpa, o marketing jurídico, que eu acho assim, quando você vai preparar a live, você tem que escolher o público, você tem que saber qual o palavreado que você vai usar, enfim, vamos entrar um pouquinho nesse tema? Tá. Bom, primeiro ponto é que quando você for fazer uma live, pelo amor de Deus, não ligue a câmera e vá pensar o que vai dizer na hora. Não é assim que funciona, tá? Assim como no marketing jurídico, até porque live é um instrumento de marketing, é um instrumento de comunicação que você vai utilizar para impactar a sua audiência. E aqui tem sua audiência, dois pontos que a gente precisa refletir. Se você não tem um trabalho, de fato, já estruturado com relação ao marketing jurídico no Instagram, muito provavelmente é que as pessoas para quem você quer advogar provavelmente não vai estar no seu perfil, tá? Isso é importante. Por quê? Porque quem lhe segue normalmente são as pessoas da família, são seus amigos. Então, no período inicial, você precisa ver isso. Claro que se você já tem uma presença digital, você já compartilha conteúdos relacionados à sua profissão, a forma como você atua, essa realidade é diferente. É por isso que normalmente, eu sei que a gente atropelou etapas nesse momento, mas normalmente a gente começa construindo um conteúdo de relevância, porque esse conteúdo é que atrai as pessoas para quem a gente quer advogar. E no Bojo, a gente vai fazendo live, porque live ajuda a conectar com pessoas. Primeiro, porque a interação é ao vivo. E a live ajuda também a construir a percepção das pessoas com relação ao que você sabe, aos problemas que você resolve. Que dificilmente isso seria percebido através de um texto frio ou através de uma postagem de foto. Né? A live ajuda, principalmente quando você tem domínio sobre quem é o seu público-alvo. Quando você tem esse domínio, esse conhecimento sobre quem é o seu cliente, adivinha, você
nosso primeiro ponto, quando eu apareço aqui na live, é trazer um problema real para que essas pessoas que estão passando por esse problema comecem a se conectar comigo, comecem a prestar atenção nas coisas que eu estou falando. Então, se você ainda não fez live, ou se você está começando a fazer live, fique atento para a seguinte maneira. Comece a pesquisar dentro da sua audiência temas que interessem essas pessoas. Observem pelas suas postagens, mesmo. Comece a observar se as pessoas para quem você quer advogar estão dentro do seu perfil. Porque é possível você construir essa mudança, trazer outras pessoas que não lhe conhecem através de conteúdos interessantes, importantes para essas pessoas. Mas para isso você precisa escolher, definir um público primeiro. Isso é marketing jurídico, tá, gente? Não tenho medo de escolher. Eu não estou falando nem de área da advocacia. Eu estou falando de você escolher um público-alvo. Muita gente vai dizer assim, que canso de ouvir isso. Ah, mas eu moro no interior. No interior é muito difícil você escolher uma área para advogar. Não precisa. Escolha um perfil de público-alvo. Estude esse perfil de cliente. Por exemplo, se você for advogar para homens ou para mulheres, comece a fazer o levantamento das necessidades jurídicas dessa pessoa. Comece a se aproximar mais dessas pessoas. E você vai encontrar o tom certo para conversar e se conectar com elas. Tá? Você pode, digamos assim, desenvolver dentro da sua advocacia, por exemplo, uma advocacia empresarial, que não atende uma área só específica, mas a dores específicas. Conheço advogados que elas resolvem diversos problemas de uma empresa, de um pequeno negócio. Do contrato do funcionário a problemas de defesa do consumidor, à previdência social, ao regime tributário daquela pequena empresa. Veja bem, eu estou falando de um outro patamar de relacionamento. Você sendo parceiro desse cliente. Agora, na pandemia, mais uma vez, a gente viu o valor que existe uma carteira de clientes bem consolidada. E isso é muito maior do que uma área do direito específica. Porque quando você tem uma carteira, um relacionamento bem consolidado, você consegue criar essa conexão e oferecer outros serviços. Mesmo que você não preste, mas você consegue oferecer outros serviços e com isso fazer upsell, downsell, que a gente chama, oferecer outros contratos e fechar novos negócios, Dani, dado o momento, você até né? comentou Dado aí essa no realidade. início Pode falar. dessa exposição agora, sobre, eu moro no interior, tal. Uma coisa que me surpreendeu, eu não conhecia isso já faz uns 2 ou 3 meses. Existe um grupo de advogadas, não sei se você conhece, deve conhecer, que são de Goiânia. Se você for pensar, não é uma das maiores capitais, enfim, não estão nas maiores capitais do Brasil, e elas têm um destaque na internet muito grande. Inclusive, você conhece, acho que é Advogando em Família, é, então, assim, elas estão Sim, se conheço. utilizando, de fato, desse mecanismo que é o Instagram, né, para ter uma visão, assim, nacional, né, tanto que elas participaram recentemente de um congresso que teve aqui em São Paulo sobre tecnologia e direito. E assim, é aquela coisa, mesmo que você more numa cidade que não é tão grande ou não tenha, num primeiro momento, tanta atenção do mundo jurídico, porque você não está no Distrito Federal, você não está em São Paulo, você não está no Rio de Janeiro, mas você pode sim construir uma advocacia forte que vai ultrapassar as fronteiras ali da sua cidade, né? Perfeito. E assim, tem áreas específicas, sobretudo áreas que não atuam muito localmente, por exemplo, a justiça estadual ou municipal, como o previdenciário, por exemplo, que a maioria das ações são com relação ao INSS ou governo federal, que cada vez mais a gente vê um processo, vê de fato os escritórios se digitalizando, ou seja, criando mecanismos para atuar a partir de qualquer lugar, mas prospectando através da internet. Prospectando, inclusive, brasileiros que estão fora do Brasil.
porque se você contribui aqui pelo INSS brasileiro, você tem vantagens de aposentadoria que você não teria nos Estados Unidos, por exemplo, que você não teria na Europa, por exemplo. Então, cada vez mais a gente, não só dessa, tem o direito esportivo internacional, o pessoal, ó, doutor Julian aqui, a gente tem outras áreas internacionais que é possível, sim, a partir do Brasil, você começar a dialogar com esses clientes de fora. Recentemente, depois ela vem fazer uma live aqui comigo, eu tive minha primeira cliente advogada que não era brasileira que morava em Portugal, mas de fato portuguesa. Uma portuguesa que veio buscar conhecimento de gestão jurídica aqui no Brasil, né? E ela não tem grandes relações com o Brasil, mas assim, a gente está no mundo, principalmente na internet, que a gente não tem fronteiras. A única, que eu posso dizer, a única barreira que a gente tem é a língua, porque infelizmente poucos países falam português. Mas enquanto a gente tiver condição de fazer parcerias, de atrair clientes, de impactar pessoas lá fora, pessoas que se conectam com sua voz, com o conteúdo que você está passando, você tem todos os potenciais para fazer diferente no mundo. A live é um meio para se fazer isso, para se construir isso, para a gente criar essa conexão. A live é um meio, não é o único meio, mas é um meio relevante. Quem me conhece aqui há anos sabe que a gente faz live desde Desde que 1900 começou, né? Desde que o Instagram disponibilizou. Eu acho assim, vocês faziam no Face? Não, antes. Eu fazia live antes no Periscope, depois no Face. A Juliana estava aqui na live, não sei se ele está aqui ainda, ele inclusive ficou um pouco comigo. Antes no Face, depois, primeiro no Periscope, depois no Face e no YouTube. E só depois a gente veio para o Instagram. A gente chegou a fazer live simultânea em 3 plataformas. Instagram em 4. Instagram, LinkedIn, Facebook eu acho assim, a live hoje, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho que isso é uma coisa, ainda mais nesse momento de quarentena, que a gente vê MPs a todo momento, cada dia uma, duas, enfim. Eu acho que é uma forma das pessoas também passarem o seu conhecimento de uma forma rápida, sem ter aquela necessidade de você criar o texto, fazer uma revisão de texto. Então, é um mecanismo que pode ser muito bem utilizado para atualizações. Eu acho que é uma boa forma de se ver a live, é isso. Então, hoje sai uma MP, você pode ir no seu Instagram e comentar essa MP, né? Se ela é da sua área, se você tem entendimento, se lê, você dá uma estudada e comenta. Sem aquela necessidade de você ter todo o trabalho de escrever um artigo, não que você não possa fazer isso depois, mas às vezes amanhã pode vir uma outra MP e suspender essa MP. Então, assim, de fato, para essa coisa mais transitória que a gente está vivendo, e acho que nessa quarentena é uma coisa que está, assim, saltando aos olhos, essa forma da gente ter que interagir rapidamente com o direito, né? Aprender rapidamente, passar o nosso conhecimento rapidamente, porque amanhã ou depois, a gente pode usufruir disso, mas amanhã ou depois talvez já seja um outro contexto que a gente não vai conseguir produzir, ou aquele texto não vai ser útil para ninguém, porque passou, perdeu vigência, enfim. Não, a live é um instrumento de comunicação extremamente relevante e pertinente ao advogado. Eu digo que é o nosso principal instrumento de comunicação agora, em que tudo é volátil e que tudo muda do dia para a noite. É nosso principal instrumento de comunicação. Só cuidado, sim. Não só ligue a câmera. Pelo mínimo, saiba do que você está falando, né? Porque não adianta por exemplo, hoje eu atuo na parte de previdenciário. Vou falar sobre contratos. Né? Posso até falar, mas eu tenho que estudar muito. Porque eu não estou no dia a dia, enfim, né? Não adianta chegar aqui e despencar um monte de informação, ficar lendo o que está na lei, porque isso aí qualquer um faz. Né? E também verificar o linguajar, né? De que forma
que isso vai atingir o meu cliente. Então, de repente, quando eu vou falar de uma MP, e a gente teve recentemente as MPs trabalhistas, por exemplo, ao invés de falar do texto legal da MP, falar, olha, quais são os caminhos e qual é o site que você vai ter que acessar, o que você vai ter que fazer, aí você vai ter que ir no e-social, não vai? Colocar uma coisa mais prática também, para que os seus clientes consigam se visualizar naquela situação, né? Até porque o técnico, as pessoas não vão poder acessar, não vão poder fazer. Elas têm um limite do que vão fazer. Essa sensibilidade no advogado é interessante. Porque, assim, da mesma maneira que a gente tem um poder, a gente tem um canal de comunicação na mão, a gente precisa entender o quão é relevante a gente passar a informação correta. E correta não quer dizer só certa. Correta é adequada àquele perfil de cliente, àquela pessoa. Então, a gente, no mínimo, tem que ter o bom senso para entender que pô, a pessoa não vai ajuizar uma ação nesse momento, ela não vai ter condição para isso. No máximo, ela vai contratar um advogado para fazer. Mas o que está dentro da mão dela que ela pode providenciar? Tá? Qual tipo de informação relevante que ela precisa saber para acessar aquele E aí vai direito? te socorrer E muito provavelmente vai buscar aquele advogado que passou aquela informação para ela, porque gerou aquele vínculo de confiança, né? Essa é a grande jogada. Você só não precisa deixar, assim, você só precisa tomar cuidado com relação à chamada de ação, que eu também vejo um outro equívoco aqui. Porque a gente está num instrumento que é ao vivo e que as pessoas fazem perguntas e interagem com a gente tem que ter um cuidado para não cair na infração ética de começar a responder casos reais, casos concretos aqui na live. A gente vai trazer a nossa experiência em cima do direito genérico, em cima da ação genérica, da situação genérica. Casos particulares, você vai pedir que a pessoa, no mínimo, entre em contato com você no direct para você analisar aquela documentação, aquela situação em específico. A gente precisa ter esse cuidado, porque é uma falta é uma grave, coisa, eu acho que a OAB, de uma forma ela já está vendo esse problema, né? Essa questão, até porque antes dessa quarentena existia a dúvida, pode, não pode, de que forma eu posso fazer essa publicidade? Aí depois, quando veio a quarentena, que parece que, pelo menos a OAB de São Paulo, eles tiveram um comunicado falando de que forma que poderiam ser produzidos conteúdos, daí o pessoal começou a falar assim, não, olha, tanto pode produzir que a OAB, olha, você pode com uma certa limitação. A gente sempre, ainda mais o advogado, né, ele sempre tem que ter a questão ética acima de tudo, porque depois, de repente, uma captação de clientes via internet, que não é da forma que o código de ética permite, não vai dar certo, né? Assim, você vai criar mais problema do que solução com esse tipo de mecanismo. Então, assim, esse cuidado realmente é uma coisa que eles sempre precisa ter em mente. Vamos falar um pouquinho do... A doutora, uma coisa interessante com relação à live é que é o seguinte, não é um instrumento de live, que as pessoas têm um preconceito com relação ao instrumento, a rede social, a live, que vai incorrer em infração ética. É muito mais a sua falta em saber utilizá-la do que o instrumento em si. Porque também eu vejo muito polêmica dizendo assim, mas isso não pode de jeito nenhum. Pode, você só precisa utilizar com inteligência. Até porque se você, digamos assim, se você entregar de uma forma inconsequente numa live e analisar um caso real numa live, isso não vai agregar para você absolutamente nada. Ótima colocação. Dani, vamos falar um pouquinho de aspecto prático. Post de divulgação da live. O que você recomenda que a pessoa coloque? Foto? O que não pode faltar? O que é texto demais? O que não pode faltar? O tema, a data, o horário. O ideal é que você divulgue. Qual antecedência que tá? você E você pode acha? fazer isso. Tá, você não pode. Veja bem, a gente está dentro de uma rede social em que tudo está muito volátil. Observe que o que você posta hoje, amanhã já não vale mais. Né? Então, assim, não pode ser com antecedência de uma semana, mas também não precisa ser correndo. Quando a gente fala de divulgação, é você utilizar todos os meios possíveis para você entregar esse conteúdo. E aí, vale stories por aqui no Instagram, vale o feed, tanto você pode fazer no formato de card, de imagem, como você pode fazer em vídeo.
Então, você tem os dois, as duas saídas para fazer a divulgação. Você pode compartilhar isso no Facebook, vídeo você pode compartilhar no YouTube, você pode mandar um e-mail para a lista WhatsApp de também, seus né? clientes, que isso, poucas pessoas pensam, poucas pessoas pensam nisso, mas é interessante para o Ô, cliente que Dani, já está na sua carteira, para você aquelas sabe pessoas uma coisa que que me já chamou a estão ali atenção rondando. nas outras lives que eu tive? A primeira live que eu fiz, e foi depois que começou a quarentena, eu não tinha tido coragem, assim, não tinha nenhuma pretensão de fazer live até então. E aí eu comecei a ver, e na verdade eu fiz um outro perfil meu, mas no intuito de ajudar as pessoas de uma forma geral, até porque eu não advogo na área privada, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, assim, na primeira live que eu fiz, quando eu fiz lá o post da live, eu saí e divulguei para todo mundo, né? Ah, tá aqui. Chegou na hora, as pessoas esqueceram de entrar. Nossa, passou, porque é uma hora, né? Você tem lá o horário para entrar, se você esquece ali, e ninguém vai marcar na agenda. Então, e aí eu comecei a ver, de repente, avisar mais em cima da hora, você acha que é uma boa também. Olha, vai tá para começar agora, porque aí se a pessoa já está disponível, ela já vai e entra. Se ela não estiver disponível, ela pode ver depois, porque você pode deixar salvo por 24 horas. Você acha que isso é um mecanismo bom? Você acha que muito em cima da hora fica aparecendo, ah, não, ó, você já está querendo que eu assista? O que você acha? Não, tem as duas ações. Eu acho que você, algumas vezes, se você nunca fez, é interessante você avisar com alguma antecedência, mas lembrar as pessoas em cima da hora. Para isso, a gente tem o sistema de notificações do Stories, que a pessoa pode notificar e receber a notificação que a live já vai acontecer. E a gente tem o recurso de programar um e-mail para dizer assim: olha, em 5 minutos a gente vai entrar no ar. E ali tá o link do seu Instagram e a pessoa, se ela quiser, ela acessa e assiste ao vivo. Se ela puder também, Uhum. ela assiste ao vivo, porque às vezes a gente não pode, né? A gente tem esse mecanismo também. A gente também tem condição, uma coisa que poucas pessoas utilizam é de baixar a live, reeditar a live e subir ela para o YouTube. YouTube Você tem ou sua vida IGTV também. O toda. IGTV é bem mais fácil, Você pode, inclusive. inclusive, colocar ela Você dentro do consegue seu deixar no blog. IGTV. Você pode, inclusive, sim, você É. pode, inclusive, colocar o link no seu blog. Tem tanto conteúdo Você bom tem sendo produzido em diversos live, né? outros Que é bem mecanismos. interessante assim, se as pessoas começassem a salvar justamente para, né? Às vezes uma pessoa não conseguiu ver aquele dia, um dia mais corrido e precisa realmente deixar disponível depois, ainda mais se for um tema que perdure, né? Não seja aquele tema é, volátil, né? Isso. Só do coronavírus, E né? sobre Só do tema na época de coronavírus. coronavírus? Olha só, eu tenho visto muita gente, até eu tenho recebido muita proposta de live muito voltada à questão do corona. Infelizmente, pelo menos esses temas, Uhum. eles têm um deadline, né? Que é a duração da pandemia ou a mudança da legislação. Já que a gente tem uma legislação que a gente amanhece e a gente dorme com ela diferente. Hoje mesmo a gente vai falar sobre legislação, mas no campo tributário, que também está mudando o tempo todo e poucas pessoas falam disso. Mas a verdade é que esse tema muito volátil, ele é volátil de acordo com o momento. Claro que também há espaço para você rediscutir e trazer outras ações pertinentes ao momento que não é tão volátil assim. A exemplo da violência familiar. Muitas famílias em casa, você está aumentando o São divórcio, casos, aumenta a talvez casos violência. E aí, como escancarados, é que vamos dizer você assim, acerta? que tiveram uma atenção maior agora, na época de corona, por conta de aumento de índice de violência, enfim, mas que você pode utilizar, né, assim, para toda a vida, né? É uma coisa que existe, mas hoje eu li também umas informações que foram passadas pelo Ministério Público, assim, que o aumento da violência doméstica foi, assim, acho que de 30%, não sei exatamente qual a porcentagem, mas, assim, você fala, realmente, existe uma situação que isso é, que incrementou esse índice, com certeza, mas essa violência ela sempre existiu. Então, de repente, abordar as coisas de uma forma mais linear para que ela se perdure no tempo pode ser uma boa, né? Você usa o incremento da quarentena mais para abordar o tema de uma forma mais perene. Estabelecer uma conexão e Uhum. mostrar que o
problema existe, né? O problema sempre existiu. A gente é que tinha, talvez, olhos mais permissivos com relação ao problema e que agora está ficando completamente intolerável, né? É algo que a gente até precisa se posicionar com relação a isso. Mas dá para trazer diversos outros temas que não só que culminam na pandemia, mas que traz consequências em função da pandemia. A gente, por exemplo, ontem a gente fez uma live sobre aluguel e que muitas das questões, até porque não existe nenhuma lei ainda, existe um projeto que vai regular a questão do aluguel durante a pandemia, mas a gente também tem que ter muito cuidado, o doutor Ítalo falou muito bem, de não ter aproveitadores nesse processo de utilizar a pandemia em benefício próprio e lesar uma outra pessoa. Né? Negócios que já estavam mal das pernas, que já não estavam conseguindo honrar seus compromissos, estão utilizando isso como uma desculpa. A gente tem que ter cuidado e não pode passar uma régua. Não é assim que funciona. A gente tem que analisar caso a caso. Assim como também tem que ter cuidado com relação às relações previdenciárias. Agora, a liberação dos benefícios que vão atingir a comunidade, todo mundo que tem direito, quem é que se enquadra? Os créditos, né? Liberação de crédito, todo mundo que tem direito, quem de fato se enquadra? Quem está ali para receber o benefício ou não? Enfim, são diversos pontos que a gente pode trazer, que tem um ar de atualidade, mas na verdade a gente está tratando de relações antigas. Vão trazer consequências até quando a gente fala, por exemplo, de previdenciário. Tá, esse momento, essa suspensão do contrato, como é que fica? Acolhimento previdenciário, porque de repente você só vai sentir lá quando você for pedir a sua aposentadoria, enfim, você vai sentir lá na frente. Mas e aí, como é que fica? De repente você pode chegar aqui e falar, não, você recolhe como contribuinte individual, ou, sabe? Tem algumas situações que hoje elas são perenes, são da quarentena, mas vão te trazer consequências lá na frente, e muito lá na frente, às vezes, né? Às vezes uma época que você nem imagina. Até o acesso ao crédito, porque até o acesso ao crédito vinculado à manutenção desse funcionário. Ok, se esse funcionário está trabalhando, de fato, ele está em casa, ele está produzindo, vale a pena, o negócio frio, vale a pena ele justifica o empréstimo que você vai fazer, porque se você tem que pagar com juro menor, mas você vai ter que pagar o empréstimo. Vai justificar? A empresa aguenta financeiramente bancar isso? São questões que a gente precisa entender e flexibilizar, tanto que eu também vi um dado que apenas 20% das empresas pegaram o empréstimo disponibilizado pelo governo. Eu já falo da parte, por exemplo, da suspensão de contratos. Eu vejo que muitas pessoas não têm tem empregada doméstica em casa e não se utilizaram da suspensão do contrato de trabalho, né? E muitas vezes, ali para a empregada doméstica, dependendo de quanto ela ganha, vai ficar no 0 a 0, ou assim, para ela não vai ter problema, tá em casa sem fazer nada, ela não tá indo trabalhar. E assim, eu vejo que tem uma falta de informação também, que de repente, por meio de lives, enfim, você vai atingir aquele empregador e que vai possibilitar ali vai até ter uma outra função, né? Que é a de você ter uma estabilidade econômica quando tudo isso acabar, né? Porque se ninguém fizer o seu planejamento. Eu ouvi um feedback hoje sobre lives de um advogado que ele falou o seguinte: olha, eu fiz uma live ontem, a primeira live dele, ele falou assim, terminou a live, eu fui na padaria, porque deu uma fome, eu fui comprar pão e voltei para casa. Quando eu cheguei lá na padaria, me perguntaram se uma pessoa que já me seguia no Instagram viu a live e me perguntou se eu tirava uma dúvida jurídica. E ele falou, vendo? Olha isso só. nunca me aconteceu. Uma coisa que você nem imagina, e você leva até um susto, nossa, mas de onde? Porque você não está acostumado. Aí a pessoa chega para você e fala, mas de onde você me conhece? Aí que você fala, não, foi da live agora, e você passa a ter um reconhecimento das pessoas, né? Então, para você tirar o seu benefício disso tudo, tem que ser bem estruturado mesmo, né? Senão não adianta, ao invés de você tirar um benefício, você vai ter prejuízo, de repente aqueles clientes que você já tem, vai falar, ai, nossa senhora, que isso? Exato. Né? Não, e você acha que as pessoas não estão vendo? Elas podem entrar, ficar um pouquinho embora, mas elas vêm. Ou um fala pro outro. Tomar cuidado, porque você ganha uma dimensão muito grande que você não está acostumado.
né? Eu acho que isso também é um cuidado que os advogados, quando eles fazem as lives, advogados, e quando eu falo de live jurídica, eles têm também, tem a parte dos advogados, que acho que estão voltadas para os clientes, mas nós temos professores, diversos professores que dão lives, e assim, aí o foco são os alunos, a gente tem até advogados bem-sucedidos e que querem assim, fazer um networking, então eles vão lá e querem, na verdade, ser vistos por outros grandes advogados. Então, assim, tem uma série de focos que você pode dar para sua live, né? Eu vi. Juízes têm feito lives, inclusive tentando entender as MPs, né? Que isso é curioso. O judiciário tem se mobilizado, promotores, É, procuradores têm feito lives, tentando entender o impacto disso, né? E todo mundo está meio que saudoso um do outro, tá todo mundo em isolamento. Então, tá todo mundo saudoso um do outro, uma forma da gente se reconectar exatamente. através da live, né? A Quando a gente gente faz faz live é compartilhada. isso, Pode, né? Então, assim, pode concluir. alguns pontos que eu Uhum, queria destacar. Alguns pontos que eu queria destacar. Ó, ótimo. horário de live. O horário de live, porque é o seguinte, eu acho importante você definir, porque a gente, quando eu fazia live há muitos anos atrás, o horário nobre era às 20 horas. A gente, até porque as pessoas estão em casa, a gente tem utilizado maior essa flexibilização de horários. Até porque a gente também tem que oportunizar para a nossa audiência várias lives. A gente precisa ser inteligente nessa questão. Não adianta você fazer uma live e concorrer com a live dos artistas que acontece no domingo, tá? Porque eles vão ser muito mais atrativos do que alguém falando conteúdo jurídico, por mais relevante que seja para aquela comunidade. Então, você precisa escolher horários que muito alinhados com o seu público-alvo. Por exemplo, se seu público for médico, só uma dica, o médico ele trabalha muito cedo. Talvez você tenha que fazer uma live 5 horas da manhã, não tem problema nenhum com isso. Né? Enquanto ele está em casa, tomando café, se arrumando para sair. Esse é o seu horário. Então, a gente tem que escolher horários muito alinhados ao comportamento da nossa audiência, do nosso público-alvo. Essa é uma questão. Então, escolha horário de preferência, fuja da grande concorrência. Por quê? Para você ter uma audiência, cobrir uma audiência maior. Também é importante que você se planeje para a live. Para quê? Porque o Instagram você tem 1 hora para expor um conteúdo. Então, utilize esse tempo com inteligência, estruture um início, um fim, um meio e um final. E nesse final, sempre, sempre, sempre utilize uma chamada de ação. Uma chamada de ação para quê? Para as pessoas deixarem dúvida jurídica no direct, umas pessoas que querem fazer perguntas, que querem saber mais sobre aquela informação. Então, a gente tem que ter cuidado para não, se for advogado, não pedir que as pessoas acionem a gente para consultas gratuitas, porque isso você está infringindo o código de ética. Enfim, alguns cuidados para você não infringir, mas que ao mesmo tempo você se coloca à disposição daquelas pessoas, daquela comunidade, para ela querer saber mais sobre aquele assunto. Esse é um ponto primordial. E assim, live é um momento de você criar conexão, então esteja muito bem preparado para saber quem é que tem interesse sobre aquela pauta. Daí é interessante você fazer uma pesquisa prévia, colocar no direct, no direct não, Enquete, lá no Stories, até uma enquete, para saber que se as pessoas querem, que tipo de tema as pessoas estão mais sensíveis e querem saber mais, e você constrói assim. E aí tem a questão das collabs, né? Tem a questão de você fazer as lives duplas. Então, quando a gente está muito próprio de quem é nosso público-alvo, quem é nossa audiência, a gente vai buscar temas que aquela audiência está interessada em ouvir. E aí é muito legal você começar a estabelecer, a construir uma rede de parceiros. Uma rede de parceria, exatamente. porque todo mundo ganha. Novas pessoas lhe conhecem, porque o seu parceiro que está promovendo a live está trazendo pessoas novas e você está agregando a ele também. E eu acho que a live acaba É ficando mais benefício dinâmica mútuo, quando ela né? é compartilhada, né? Assim, eu acho que você tem, primeiro que você tem dois pontos de vista, por mais que você tenha um especialista, você pode ter um ponto de vista mais leigo que pode trazer algumas dúvidas de muita gente que está lá acompanhando a live. E eu acho que fica mais dinâmica, né? Eu acho que não fica
aquela coisa de só uma pessoa falando, porque tem gente que tem o dom, né? Que consegue falar de uma forma interessante. Mas você ficar lá falando 1 hora, na verdade as lives não precisam ter 1 hora, elas podem ser até mais curtas, mas se você for utilizar 1 hora, ficar falando 1 hora ali com a tela, enfim, eu acho que pode ficar um pouco maçante. E aí você vai para as perguntas, né? A gente deixa liberadas as perguntas. Eu acho que isso é uma live individual. Quando eu acompanho algumas lives, eu acho que fica também, acho que dá uma certa dinâmica na live, que tem as perguntas, que tem a interação do público com o expositor, mas eu já vi algumas lives que parecem, inclusive, são gravadas, eu não sei nem como é que é feito isso, que é simplesmente uma exposição, né? O que você considera isso? Mas aí até dá para organizar, porque assim, você pode separar uma parte só para expor, e aí você pode trancar o comentário e depois abrir para comentário. Tipo assim, agora vocês podem fazer perguntas à vontade, que eu estou aqui para responder, só para não fugir o meu raciocínio. Porque, de fato, muito comentário enquanto você está falando, principalmente sozinho, acaba que você fica disperso, se preocupando com o que está aparecendo na tela. Uma outra recurso que o próprio Instagram tem digamos assim, a utilização de imagem. Então, pelo menos nesse aparelho aqui não apareceu, mas aqui no meu iPhone, que estava com problema do áudio antes, eu posso trazer imagem para a tela. Eu posso compartilhar meu vídeo em uma imagem. Então, isso pode ilustrar aquela informação que eu estou trazendo. Isso fica coisa maçante só da palavra, né? Interessante mesmo. Exato. Exato. Agora, sim, eu sempre falei para minha audiência que eu gostava de trazer gente, senão todo mundo ia enjoar da minha cara. Se eu aparecesse toda semana, porque aparecia toda semana. E chegar uma hora que assim, nossa, o que essa mulher insuportável tem hoje para falar? Então, eu sempre trouxe muitas pessoas para falar junto comigo. Primeiro porque a gente tem uma gama de interesses muito grandes, é impossível um profissional apenas tratar de todos os assuntos. E acho que fica mais rico, né? Fica rico quando você... É que nem eu falei, você trazendo um convidado, eu falo, ninguém é especialista em tudo, e por mais que a gente estude o tema, muitas vezes a gente precisa dar crédito para aquela pessoa que desde sempre estuda o tema. Eu sou uma pessoa que eu acho assim, coloca um especialista para falar. A gente pode opinar, a gente pode, né, dar uma pincelada no tema, mas assim, se você tem a oportunidade de trazer quem é o expert no tema para abordar o assunto, eu acho que é até uma forma de você incentivar, né, as pessoas a estudarem, a se especializarem. E ninguém precisa saber tudo e a gente pode dividir um pouco os méritos, né? Eu acho que isso faz parte também. Sim. Agora... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, pode falar você. Eu só ia tirar uma outra dúvida, mas eu espero. Não, eu tá, ótimo. Era isso mesmo que eu ia fazer. Da live, que assim, principalmente com relação à live em dupla, que as pessoas têm um certo medo. Mas como é que eu entro numa live em dupla? Você vai me mandar o link? E assim, no Instagram não é necessário. No Instagram, você entra na live como se fosse assistir. A doutora estava aqui junto comigo e quando você assiste, você tem a prerrogativa de mandar o convite para a pessoa que está aqui ao vivo com você, ou ela pode solicitar a participação dela na sua live. E você pode se organizar para ter, inclusive, mais de uma pessoa na live. Você só não consegue simultâneo, né? No Instagram, só no Instagram você só consegue dividir em 2 pessoas, mas você consegue terminar uma e começar a outra. Daí você consegue, é isso? A não ser que você tenha um outro sistema. Que no Instagram? Eu já botei 4 pessoas. Depois vamos conversar sobre isso, então. Mas aí é uma outra, você tem que usar uma outra plataforma para conseguir isso. Mas eu também não coloco mais do que 4, porque deixa eu só interromper, o pessoal está perguntando, essa live vai ficar salva sim, eu vou deixar salva lá por 24 horas e depois eu vou, pelo menos no IGTV eu vou colocar. Eu não sei se vou conseguir colocar no YouTube, porque às vezes pelo tamanho da live o YouTube a gente tem que diminuir, enfim, eu não sei se vou conseguir colocar, mas no IGTV e aqui também vai ficar salvo por pelo menos 24 horas, tá bom?
Quer dizer, vai só ficar salvo por 24 horas, vai ficar salvo no IGTV, não sei se vai ficar salvo no YouTube, mas aí eu aviso também no feed. Então vamos lá. Outros cuidados técnicos que a gente precisa ter é com relação à iluminação, porque assim é muito chato a sua live ficar escura ou você só ter a luz de cima do teto. A gente, olha só, eu tô sem maquiagem e a primeira coisa que ressalta aqui é minha olheira. Se eu não tivesse com lustre, isso aqui tava preto, porque além da olheira ainda tinha sombra. E a gente não está acostumado, né, a fazer essas coisas de câmera, luz, né? Então, assim, até a gente pegar o jeito fica difícil mesmo. Não precisa de grandes recursos. Se você utilizar um luminária simples, colocar um papel manteiga, porque ela fica muito dura e fica no seu olho, já melhora horrores. Não precisa até uma cúpula mesmo de abajur, ela fica melhor, né? Desde que a luz fique próxima a você, não precisa ser frontal, é só para dar uma suavizada e que não fique aquela sombra, porque quando a luz vem de cima, ela fica uma sombra feia. A mesma coisa, vocês viram as dificuldades aqui que a gente enfrentou com relação ao áudio, né? Então aqui, ó, é porque não funcionou. Quando eu botava o microfone, eu não conseguia ouvir a doutora. Quando eu botava o fone, ainda ficava ruim, né? Não funcionou. Resultado, eu tive que mudar de algumas aparelho alternativas, eu acho, né? De repente, ali, que então, esteja pelo menos ao alcance ali para tentar solucionar e dar prosseguimento, né? É importante você ter planos A, B, C e D, né? Nesse caso, eu tinha um outro aparelho celular, então a gente saiu, eu mudei de aparelho, voltou. Mas é importante ter mais de um plano, você se preocupar com o áudio também, porque o áudio não estava funcionando. Não sei qual a razão, mas o áudio não estava funcionando bem. Depois eu vou tentar fazer uma live. É que nem eu falei, essa aí é a minha quarta live que eu tô fazendo. E nas outras eu não tive problema. Eu tive problema de áudio de uma live, mas era no local que o convidado estava, e ficou muito claro isso, estava dando eco. Mas assim, e aí aquela coisa, nunca deu problema, eu não sei nem resolver, né? Porque nas outras vezes eu não tinha tido esse problema. Mas já estou tipo, também com. Já tava separado, que dessa vez eu não trouxe, mas das outras vezes eu tinha deixado tudo pronto, porque um kit salvamento aqui, caso, né, tivesse algum problema de áudio. Acho que é interessante se você deixar algumas alternativas ali para tentar solucionar e aproveitar o momento, né? Sim. A gente perdeu a audiência, porque a gente estava com a audiência bem maior do início, mas olha só, a live ainda assim conseguiu ser realizada. Isso aqui é o mais importante. Tá? A gente precisa ter cuidado com relação ao ambiente que a gente está. Por quê? Porque esse ambiente ele passa a credibilidade. Eu escolhi fazer perto do modem. Por quê? Porque para tentar não ter tanta oscilação com a internet. Porque, infelizmente, a gente está num momento em que está todo mundo usando a internet e a internet não está aguentando. Essa é a grande verdade. Ela está insuportavelmente, ela não está aguentando. Então, eu estou fazendo aqui perto do modem. Por acaso tem um amontoado de livro do meu lado, mas assim, a gente tenta tomar conta, cuidado do que a gente vai mostrar na live. Então, assim, cuidado para não mostrar o banheiro, né? Cuidado para você não mostrar coisas que você não quer mostrar na live. Também é importante porque cria uma, digamos assim, uma conexão com o seu público, uma preocupação com relação à sua reputação, com relação à sua autoridade. Isso pode comprometer ou pode lhe ajudar. Então, você escolher o cantinho de onde você vai transmitir é bem interessante. É bem legal também. E o interessante também é você escolher um ambiente mais ou menos calmo. Por quê? Porque a gente está no momento em que entra menino, sai menino, late cachorro, entra a criança sai correndo. Quem não lembra do meme? Vou te falar que eu já vi acontecendo, mas recentemente. Ai, gente, já vi acontecendo com pessoas aqui do Brasil, assim, tá lá na live, chega, a criança entra atrás e chega o pai puxando, né? No caso, era a mãe que estava fazendo a live. Então... Não, e acontece mesmo, acontece o tempo todo. Então, aqui mesmo entrou uma pessoa aqui agora, e olha que eu tô com a porta fechada. Mas, assim, acontece o tempo todo. E a gente precisa se precaver para não ter esse, ou pelo menos minorar esse tipo de interrupção. Né? Eu tenho um cachorro aqui do meu lado, ele agora. Em casa. Olha tá rosnando, não tá gostando, você não tá dando atenção para ele, não.
É, eu tenho um cachorro. Se ele ouvir a Uhum. campanha tocar, pronto, É, eu mas perdi a live. é a situação, não tem nem como. Acho que Então, hoje tem em que dia ter um. a gente vai se adaptando. Que nem você falou, eu tenho também, eu tenho filho, eu não tenho cachorro, mas eu tenho uma filha de 5 anos, quase 5 anos, e um filho de 2 aqui. Estão trancados no quarto com o pai, porque e ele tá entretendo lá por enquanto. Mas é isso, gente, não tem. Né? Por enquanto tá conseguindo segurar lá. Né? Então, estamos com silêncio aqui. ah, É importante também você ter Uhum. um local para estabilizar o celular, porque eu já aconteceu comigo, eu tenho um celular grande. E aqueles tripés normais de celular, meu celular no meio da live ele pulava assim, pá, ele não Uhum. aguentava aquele elástico de segurar o celular. Eu tive que comprar um outro adaptador que segurasse o Eu celular, tô porque usando, no meio sabe da o que eu tô live o usando? celular Aqueles de pulava carro. do tripé. Sabe aquele de carro que você coloca para colocar o Waze, enfim, a gente pegou, Sei. a gente está usando o carro, né, praticamente, e tá aqui, tá dando super certo. Então, uma dica aí pra quem tem no carro, pode ir lá pegar. Para quem não tem o tripé, é mais Uhum. importante que você É, coloque ele não tem pertinho em algum oscilação, né, de lugar. movimento, então também fica ruim para a pessoa, né, que tá vendo, fica, né, com aquela tela balançando, fica ruim de assistir mesmo, né, não fica bacana, não. Roupa, Pois das é. roupas. Pode falar. Ah, sim. A roupa, de preferência, façam maquiado. Mulheres, de preferência, botam a make para disfarçar as olheiras. De preferência, tá? Porque é perceptível, tá? Eu sei que nem todo mundo, alguns têm uma relação mais íntima com o público-alvo, tal, mas se você está começando, é interessante que você escolha muito bem, defina muito bem o seu código de roupa, porque o fato de você estar em casa também não é desculpa de você não estar, digamos assim, desarrumada, até Exatamente. porque você está E trabalhando, quando a gente fala você não de está de advocacia, férias, eu acho que isso você está tem uma diferença. Até porque eu acompanho muitos professores que, às vezes, isso antes, tá, da quarentena, faziam lives, aí eu vi o pessoal, às vezes, de camiseta, tudo. Eu falo, gente, é tão diferente a gente ver aquela pessoa dar uma certa autoridade no assunto, que a pessoa esteja bem vestida para passar o tema, né? Eu acho que isso é importante também, né? Para dar. E o Uhum. código de roupa, ele está até flexível, se você observar. Se você colocar uma jaqueta legal com uma Isso. camiseta, ela já passa uma certa É só assim um autoridade, uma cuidado, né? certa Um cuidado para não parecer, flexibilidade. não, eu tava aqui deitado no sofá, resolvi É, fazer uma live. Não, gente, eu me preparei para aquilo. Acho que isso é tudo isso. aquela cara, assim, outra coisa que eu questiono muito, assim, fazer live deitado em Uhum. cama. Eu acho que não Sim, combina com a sim. postura do advogado. Não só live, gente, stories também. Me perdoe eu colocar isso, não só live. Stories também eu tenho um certo preconceito desse desleixo. Eu prefiro até não fazer. Se eu não tô de acordo, se eu não tô com vontade de fazer, se eu não tô com. Eu Tá, acho que só por fazer eu não faço, aí você comentou até dos né? stories, e eu acho que tem uma questão que eu acho que vem um pouco à tona. E eu acho que no caso da advocacia, eu não sei se é uma coisa muito bacana de ser resolvida dessa forma. Eu vou explicar o que é que eu estou falando. Tem gente que vira e fala assim, olha, você não precisa ter um perfil profissional e um perfil pessoal. Eu particularmente sou contra. Eu acho assim, o meu perfil pessoal, eu vou ter os meus amigos, enfim, é um outro é, um outro foco que eu estou dando. Às vezes você, um advogado, não que não possa ter, mas assim, e assim, a pessoa também tem que se sentir à vontade ou não de passar aquelas coisas pessoais. Que nem tem alguns perfis que eu vejo que colocam dia a dia, ai, tô comendo, não sei. Eu não sei se precisa, eu não sei se isso, de uma certa forma, no âmbito profissional, não prejudica. O que você acha? Eu acho o seguinte: você acha que seu cliente, vamos colocar dessa maneira, porque não é só a sua audiência, seu perfil de cliente vai se incomodar com o que você come? Vai se incomodar, vamos ser sincera, vai se incomodar com isso? Eu acho o seguinte: mostrar bastidor é muito diferente de você Uhum. mostrar sua vida pessoal. A gente está vivendo num mundo
que assim, a gente, digamos, a gente está vendo golpe e crime cibernético o tempo todo. E a gente ainda está abrindo brecha para esse Isso. tipo de coisa acontecer com a Uhum. gente. A gente precisa refletir sobre isso. Principalmente quem é advogado. Tá? Desculpa eu falar assim na reta. Mas assim, cara, se você não se sente à vontade mostrando sua Eu vida acho isso. É pessoal, mais a não questão de você se mostre. sentir. Tem gente que vai, Eu não mostro a gosta, se minha. sente bem, mas também eu acho que é uma preocupação também com a audiência, enfim, ao seu público-alvo, né? Quem que você vai de fato atingir mostrando sua vida pessoal? Talvez seja uma coisa para se ponderar, né? Eu não mostro a minha. Eu percebo o seguinte: a maioria dos advogados que mostram a sua, na Uhum, verdade, eles não impactam o cliente deles, uhum, eles estão impactando jovens advogados. uhum. Prerrogativa deles, Eu acho. querendo fazer isso ou não. Mas eu imagino que o cliente de advogado ele não está interessado em saber se ele comeu Uhum. camarão, pão ou café. Tá? E para ele não é relevante. O relevante é saber que aquele advogado está pronto para assumir um problema e que ele está preparado para resolver o problema de um cliente específico. E mais importante do que isso, que é o conhecimento técnico, é de você mostrar empatia e entender que conhece a dor e Isso. o A gente ambiente recentemente teve daquela até pessoa alguns ao redor dela. episódios, né? Bem, Isso é bem, mais importante. assim, fora do direito até, mas a questão lá da Pugliese, que, assim, a gente está num momento que não adianta, você pode ter as suas concepções pessoais, mas, assim, a gente está num momento que a empatia, ela as pessoas estão precisando muito disso, né? Estão precisando, de repente, é onde elas estão se socorrendo nas redes sociais. Então, você demonstrar isso no seu perfil é uma forma muito solidária de ver o mundo, né? Vamos dizer assim, você se preocupar com o outro. Às vezes você pode não estar tendo problemas com aquilo, ou está tendo problemas que você quer que resolva, enfim, mas talvez o seu problema seja muito menor do que aquele que a pessoa, do que o da pessoa que está te assistindo. E acho que nessa hora, né, nesse tempo que a gente está passando, isso é muito importante, a gente ter essa empatia, de não. É, de achar que, minha opinião é ter uma certa ostentação na internet. Tenho visto muito isso, algumas pessoas têm comentado isso, têm feito algumas coisas acerca de conteúdo. Não é momento de ostentação, não é momento. Você tem que ter a empatia daquela pessoa, tá? Mais do que nunca. Ó, a gente está com 30 segundos restantes. Eu me perdi um pouco no tempo porque a gente mudou. Deixa eu só te fazer uma pergunta, rapidinho. Posicionamento da câmera, reto, né? Para live, Isso. ele precisa ser no Tá, e reto, vertical. sempre Para não para live, baixo sim, nem para porque não cima, é para um você não vídeo de ficar. YouTube. Tá. Dani, É, exato. Para você não ter um clima de Dani, superioridade. brigadão. Vai